Boa noite, amigos. Recebemos com muito prazer um dos maiores nomes da medicina pernambucana, doutor Murilo Guimarães, que é Murilinho, porque ele já nasceu Murilinho, porque o pai dele era reitor da Universidade Federal de Pernambuco, Murilo Guimarães. Você já nasceu Murilinho, não foi? Pois é, na hora que eu saí, já vim para a terra, já era Murilinho, porque o velho Murilão, eu tinha que ser Murilinho, né? E Murilão, que era advogado, por que é que o senhor foi para a medicina? João, todo mundo me pergunta isso, há alguns que querem levar para o lado da psicologia, dizendo que eu fugi de fazer comparação com o papai. Que era um advogado de renome, aí disseram, não, você não vai, você fugiu, você não queria fazer a mesma coisa dele. Mas não foi não. Minha mãe tinha um irmão, grande cirurgião aqui, cirurgião cardiovascular, fez um nome incrível, morreu com 38 anos de idade e deixou um nome nacional incrível. Ela era Como era o nome dele? Joaquim Cavalcante, Ele é... que era conhecido e tal. Bom, tio Joaquim, mamãe era apaixonada por ele. E ela vivia contando história de tio Joaquim. 38, ele morreu, eu tinha 6 anos de idade. 8, 9, 10 anos, 12 anos, eu ouvi mamãe falar do tio Joaquim. Aí eu digo, eu vou pegar essa trilha. Talvez fosse desculpa, mas na minha cabeça era para imitar, vamos dizer assim, tio Joaquim. E pneumologia, por quê? Eu fui fazer um estágio. Havia na época, na época que eu estava fazendo o 6º ano médico, havia um convênio entre a Universidade de Pernambuco e a Universidade de Oxford, na Inglaterra. E todo ano iam 4 pessoas para lá. Isso durou 3, 4 anos, infelizmente. Depois acabou. Então eu fui no meu ano de 6º ano médico fazer o 6º ano lá. E lá, um dos introdutores era um grande cardiologista, que depois virou Sir, e eu passei uma temporada com ele. Voltei para Recife e fui trabalhar num grupo de cardiologia, na época chamado doença do tórax, Instituto de Doença do Tórax, que era Mauro Arruda, Carlos Roberto Moraes, Ivan Cavalcante e Edgar Vitor. Seleção, não era? Seleção. Aí Ivan foi com quem eu mais me contactei, fiquei mais aderido. Ivan fazia cardiologia e pneumologia. Ele um dia chegou para mim e disse, larga esse negócio de cardiologia, já tem gente demais. E pneumologista tem muito poucos. Eu me influenciei por essa coisa dele, por essa opinião dele. E durante muitos anos, até hoje, eu gosto das duas coisas. Mas segui a orientação e fui mais para o lado do pulmão do que do coração. A pneumologia, quando o senhor começou para a de hoje, evoluiu muito. O senhor Muito, começou como médico? muito, muito. Medicina tem 2 lados da evolução. Existe o lado tecnológico. Isso, no nosso caso especificamente de pneumologia, não evoluiu tanto. Se você comparar com outras especialidades, sobretudo as cirúrgicas, né? Essa coisa de desenvolvimento de robô e tal, imagem, o desenvolvimento de imagem foi um negócio espantoso. No nosso caso, não tanto, a tecnologia não é tanto assim. Mas em termos de evolução de conhecimento médico, das pesquisas de medicação e etc., teve uma evolução bem significativa. E essa coisa dos medicamentos também? Também, também. Medicina, em termos de medicamento, ela evolui junto, não é? As coisas vêm, os medicamentos não podem mais ser, dito assim, isso aqui é só para tal área. Né? Hoje em dia você tem as medicações que são usadas. Ontem eu estava lendo novas medicações para enxaqueca. Não é da minha área, mas eu sou curioso do ponto de vista médico. Aí fui ler sobre o tema. Então, é o que a gente chama de imunobiológico. Imunobiológico, hoje você usa de câncer, a pneumologia, a cardiologia e agora para enxaqueca. Então, as medicações vêm para um objetivo e terminam atendendo a outros. Né? E aí a gente vai junto.
Esses medicamentos mesmo que estão na moda para regime, né? Isso. Não foram feitos para regime, né? Não, não foram. Foram feitos para diabetes. Aí se descobre que eles atuam, diminuem o apetite, né? Isso acontece muito. Hoje O mesmo, Viagra também era para outra coisa, né? também, o Viagra era para ser usado em hipertensão. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa que, na relação de medicamentos, ela disse, eu tomo minoxidil. Eu posso falar do nome, porque não é nome comercial. Minoxidil. E é para meu cabelo, porque está caindo, cabelo, etc. Eu disse, tudo bem, você já toma há algum tempinho, está se sentindo bem? Se é para sentir mal, eu disse, não, é porque minoxidil foi feito para hipertensão. Ele é um antihipertensivo. E se descobriu que ele tinha um efeito colateral de crescer cabelo, quer dizer, crescer pelos. E às vezes uma ou outra pessoa tem uma baixa de pressão com ele, mas ele é ruim para hipertensão, porque ninguém usa mais, e ficou só como medicação de crescimento capilar. E isso acontece muito na medicina. Você acabou de dar um exemplo de Viagra. Existem medicações que foram desenvolvidas para depressão e que se descobriu que ajudavam o cidadão a parar de fumar, né? Então, Agora, basicamente, a automedicação é uma coisa complicada, né, doutor Murilo? muito, Qualquer medicamento deve ser feito com orientação médica. com certeza. Eu não passou 6 anos na faculdade brincando, né? Foi Não, aprendendo, né? não. A gente até usa isso para brincar. Você já estudou quantos anos em medicina? Porque o camarada chega para a gente já dizendo, toma tal remédio por conta disso, por conta daquilo. É perigoso, João. É perigoso porque existe o tal do efeito colateral. 2, existe o conflito de medicações, né? Muitas medicações podem potencializar negativamente o efeito da outra, tá? Algumas medicações podem até quase cortar o efeito da outra. E podem lesionar órgãos, porque se junta, né? Você junta um remédio que lesiona o fígado com outro que lesiona o fígado também, você não sabe, e de repente agrava a situação. Então, automedicação é coisa absurda, né? E o senhor tem um colega que as pessoas procuram muito, é o doutor Google, né? Isso. Doutor Google sabe de tudo, né? Tudo. Dr. Google é um prêmio Nobel. Né? Ele sabe de tudo. E indica muitas coisas malucas, né? Na internet tem tudo de bom e tudo de ruim. Vá procurar que você acha. Ele orienta algumas vezes bem, quando recomenda que você vá procurar o profissional. Eu não estou defendendo a minha raça, não. Eu não estou defendendo que vá procurar o médico, mas o médico estuda para isso, né? E quando o Google indica só superficialmente qual é o problema e superficialmente o que é que ele deve fazer, é ótimo. Mas tem gente que vai ali à procura de um tratamento e segue. E segue. Eu tenho pulmão de criança que dá problema, doutor? Tem. É um dos primeiros problemas que a pessoa pode ter. Ao nascer, já nascer com a deficiência de uma coisa chamada surfactante, que é um produto que tem dentro dos alvéolos, dentro do pulmão, e que se você nasce sem ele, por exemplo, seu pulmão murcha, vamos dizer assim. Então, isso são os primeiros minutos de vida, né? Graças a Deus, não é uma coisa frequente, não é comum, mas pode acontecer. Existem as doenças congênitas do pulmão e existe a doença, uma das doenças mais comuns da humanidade, que é a asma, que é coisa de criança. Lógico, adulto também tem, até velho pode ter, mas ela prevalece na infância, né? A partir dos 3 anos, sobretudo, 2 anos, 3 anos. Então,
pulmão na criança é um problema. Tanto que temos pneumologistas pediátricos, temos cada vez mais colegas que se dedicam a isso aí. Mas, por exemplo, nessa área do pulmão, existe o exame preventivo? Ou a procura só procura quando dá bronca? A maioria só procura quando dá bronca, mas existe um segmento que precisa se focar, que é o fumante. Quando você fuma e não consegue parar, o grande tratamento do cigarro é você parar de fumar, né? Não adianta você ficar fumando e fazendo exame preventivo, que no dia que a bronca vier pode já estar lá e você não ter jeito. Mas no contexto de fumante, fazer imagens para verificar se existe tumor, né? Esse é o medo maior do cigarro. E o teste de capacidade respiratória, que é um exame que você sopra numa máquina, que avalia sua mecânica pulmonar. Esse, para você ver se você tem enfisema, nós hoje chamamos de DPOC. Então, esses são os exames preventivos importantes, que são bem importantes em pneumologia. Assim como, se você vai para cardiologia, você ir procurar medir sua pressão arterial, né? Fazer teste de esteira e tal. Então, a pneumologia é a imagem e o teste de função, mas focado prioritariamente nos pacientes que fumam. Em situações especiais, nas exposições ambientais, por exemplo, em fábricas que usam determinados poluentes ambientais, isso também é feito, né? É obrigatório até, João, em alguns países do mundo que você faça. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Dr. Murilo Guimarães. Nós vamos continuar conversando com o Murilinho, é Murilinho. Isso, é Murilinho. Ô Murilinho, o mundo todo acompanhou recentemente o problema do Papa. O que foi o problema do Papa? O Papa, muito provavelmente, isso não está revelado claramente, mas quase certamente teve tuberculose lá na infância, na juventude. E teve problemas sequelares da tuberculose. Aproveitando para fazer um comentário que estamos comemorando, não, estamos vivendo há 2, 3 dias atrás o Dia Mundial da Tuberculose, que continua sendo uma doença muito relevante e prevalente. Então o Papa teve tuberculose e fez uma cirurgia para tirar um pedaço do pulmão dele. Por quê? Por conta da sequela da tuberculose. Em certas situações, a tuberculose deixa áreas do pulmão que podem provocar, por exemplo, escarros de sangue, a famosa hemoptise, celebrada aí por Manuel Bandeira. Então, a hemoptise, quando ela ela é volumosa e não consegue ser tratada, você tem que tirar aquele pedaço do pulmão que sangra. Então, ele já não tinha 2 pulmões, ele tinha 1,5 pulmão. E no remanescente, ele tinha sequelas também da tuberculose, chamado bronquiectasias, nome horroroso, que significa dizer brônquios dilatados. Então, nessa área de bronquiectasia, você junta a secreção e é uma área de respiração ruim. Então, o Papa tinha pedaço de um pulmão tirado, tinha bronquiectasia e tinha asma. Então, esse contexto todo, ele, pelo que a gente leu, né, ele teve uma gripe e dessa gripe, essas bronquiectasias que ficam com secreção infeccionaram, daí veio pneumonia. Bom, já não tinha metade de 1 pulmão, é claro que ele entrou em insuficiência respiratória. Ele claramente teve insuficiência respiratória e precisou de suporte para poder respirar. 88 anos, não é mais uma criança. E depois ele tem uma vida muito estressante, né? Muito. Né? Então isso pode ter influenciado. Com certeza mexe na imunidade das pessoas, né? Não tem nada que seja pior para a imunidade do que estresse. O senhor falou aí do perigo do cigarro. E o cigarro eletrônico que está na moda aí? Faz bem ou faz mal?
Faz muito mal, João. É. O cigarro eletrônico foi criado para ajudar os fumantes do cigarro convencional a largarem o vício. Isso era a alegação da indústria. Então você tirava o cigarro convencional, botava aquela nicotina ali e tal, aspirava, fazia de conta que estava fumando e não estava recebendo as demais substâncias que o cigarro convencional tem, que são 4.700 substâncias. Mas depois isso começou a mudar de figura. A indústria do vape, né, que é o nome que nós damos para o cigarro eletrônico, ela começou a perceber que poderia vender aquilo para a juventude se viciar. Ganhou mais uma forma de faturamento. E foi isso que foi feito. Começaram a botar sabores bons naquilo ali e tal. E de uma arma para largar o cigarro convencional se transformou num meio de lucro da indústria e viciou, e vicia muita gente. É engraçado que semana passada uma famosa atriz, não vou me lembrar qual, saiu aí nas mídias que ela estava fumando muito, foi flagrada na rua fumando muito. Aí perguntaram, mas por que você está fumando? Eu estou fumando cigarro convencional para largar o vape. E hoje eu conversei com uma paciente que um colega, que não é nem pneumologista, é clínico, fez essa recomendação a ela. Ela fuma vape e disse, olha, largue o vape e fume o convencional, que é menos ruim. Eu não diria isso, ambos são ruins. Mas, de fato, o vape causa doenças que são bem pesadas e uma delas, eu às vezes penso que se eu tivesse que optar entre ter essa pneumonite, que é o nome que o vape causa, e um câncer, eu era capaz de preferir um câncer. Tem vacina para pneumonia? Assim chamada. Na verdade, existe uma vacina para um germe, uma bactéria chamada Pneumococcus, que é a bactéria que tem maior importância estatisticamente como causa de pneumonia. De cada 100 pneumonias, 40, 45 vão ser por conta do pneumococcus. Então, a vacina é para o pneumococcus. Aí se chama para pneumonia erradamente. E é bom que isso fique claro, porque muito frequentemente as pessoas dizem, eu tomei vacina para pneumonia e tive pneumonia, a vacina estava falsificada. Não, não é isso. Ele teve pneumonia por outros germes, os outros 60%, vamos dizer assim, que não estavam contemplados nessa daí. E ela é muito importante, porque esse germe, além de ser o mais frequente, ele às vezes dá, quer dizer, com certa frequência, ele dá pneumonias pesadas. Então, vacinar para o pneumococcus é muito importante. Como é importante vacinar para outras coisas. A vacina anual da gripe é muito importante que se faça. Tem uma vacina nova para um vírus chamado VSR, o vírus sincicial respiratório, também é muito importante, sobretudo para quem tem doença pulmonar. Falamos agora do Papa, por exemplo, uma pessoa como o Papa tem que fazer essas vacinas anualmente. Ô, Murilinho, diz que o seu excelente estado físico se depende de uma taça de vinho todo dia. É verdade isso? É verdade que uma taça de vinho todo dia melhora a saúde das pessoas? Primeiro, obrigado por dizer que esse meu excelente Não, estado físico está mostrando a imagem aqui, está mostrando a são imagem. seus olhos. Veja, eu consumo certamente meu vinhozinho diariamente. Eu adoro vinho como bebida, eu acho saborosa, etc. Mas há uma celeuma sobre esse negócio do benefício. Essa celeuma tem se avolumado nos últimos tempos, porque há alguns anos atrás começaram a comprovar que o consumo de 1 a 2 taças de vinho, 2 para homem e 1 para mulher, por dia, beneficiava o sistema cardiovascular. E isso hoje é bem estabelecido, né? Bons trabalhos científicos, seguros, criteriosos, de grandes universidades como Harvard, comprovam isso. Aí vem o outro lado. Bom, se você passa disso, teu fígado começa a ter problema.
E dois, tem a história do vinho provocar câncer. E, de fato, provoca câncer de alguns órgãos. Mas se você toma nessa minha cota de 1 a 2 copos por dia, taças por dia, eu continuo acreditando que é benéfico, sobretudo porque faz bem o juízo também, né? Relaxa, né? E a Organização Mundial de Saúde recentemente emitiu um parecer dizendo que não existe limite seguro para a bebida alcoólica. Acho que é um exagero, acho que é uma coisa que eles divulgam para que a pessoa não comece a tomar, né? Mas não tem nenhum embasamento para dizer isso. E eu vou concluir com a resposta que eu dou a algumas pessoas que discutem isso comigo. Eu digo, olha, eu sou católico. Aí eu digo, você acha que Jesus Cristo ia transformar água em vinho se vinho fosse danoso? Geralmente eu acabo o assunto com essa frase. E o padre na missa toma um vinhozinho Toma um também. vinhozinho. Também um vinhozinho, Também, né? um vinhozinho. Eu tenho uma coisa, vou até ouvir a opinião do senhor. Eu, para dormir, gosto de uma tacinha de vinho do Porto. Dá um sono na hora. Não precisa de remédio nenhum. Pois é. O vinho do Porto, como você sabe, tem um percentual de álcool um pouco maior, né? Em torno de 21%, enquanto que o vinho, na média, tem 13%, 12%, 15%, 14%. Então, o vinho do Porto termina por não é embriagar, que ele não embriaga, mas ele dá sonolência mais do que uma taça de vinho, com certeza. E é gostoso. E é gostoso. É docinho, né? É docinho, é bom. Ainda tem esse lado docinho. O senhor também é um colunista de vinho, né? Escreve sobre vinhos. Vinho branco ou vinho tinto, qual é o melhor? Para o benefício cardiovascular, que se sabe, o vinho tinto é melhor, porque ele tem mais aquela substância tão falada aí que é o resveratrol. É um antioxidante e que melhora tanto a performance vascular quanto a parte intestinal. Então, se você tivesse que dizer, bom, eu quero tomar por saúde, eu vou tomar o vinho tinto. O vinho branco também tem resveratrol, também tem alguns benefícios, mas menos do que o tinto. Nós queremos agradecer. Vocês viram por que Dr. Murilinho, ele não gosta de chamar Dr. Murilo, Dr. Murilinho é uma das figuras mais queridas do Recife. Tem gente que fica doente só para poder se consultar com ele. E, além disso, é uma figura encantadora e também especialista em vinho. Nos deu as aulas aqui e nos contou tudo sobre a doença do Papa Francisco. Forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.